Curitiba e você está de volta e agora a gente tem o nosso quadro de segunda-feira com o Paulo Araújo, Gente Competente. E o assunto de hoje, aqui no nosso quadro, é sobre inteligência emocional. Às vezes a gente acaba meio que fugindo da nossa inteligência emocional quando a gente deixa a nossa emoção passar por cima da razão, não é verdade, Paulo? Boa tarde, Elis. Tudo Boa tarde bem? aos nossos telespectadores, né? Que bom que estamos juntos mais uma vez aqui no ótimo. nosso Gente Competente, né? Pois é, a inteligência emocional, Elis, ela é muito mais significativa do que nós imaginamos. É verdade. Você deve se lembrar, quando a gente era criança, os pais gostavam de fazer o chamado teste de QI. Lembra? Vamos saber qual é o quociente de inteligência que o meu filho tem para ver se ele vai se dar bem na vida ou não. Hoje, a ciência prova que 90% da diferença entre o sucesso de uma pessoa e o fracasso dela está mais associado às questões comportamentais do que a inteligência intelectual cognitiva, vamos chamar assim. É verdade, que eu acho que quando você tem um equilíbrio, você consegue dominar a sua inteligência, você consegue muito mais coisas, muito mais resultados positivos em cima das coisas que você faria sem essa inteligência, deixando o seu lado racional, na verdade, né, Paulo? É verdade, o que a gente não sabe, ou pouca gente sabe, é que a nossa inteligência emocional, o nosso raciocínio emocional é muito mais rápido do que o intelectual. Nós já falamos sobre isso alguns programas atrás. Porque às vezes a gente acaba levando uma resposta que a gente não gostaria e reage da forma que não deveria, fala coisas que não deveria. Sim, você sabe que eu faço algumas atividades com os meus alunos lá na faculdade e uma coisa que é recorrente é assim, 90% deles se dizem pessoas de pavio curto, que não tem paciência, que responde na hora, aquela coisa. 90% deles. Aí eu fiquei pensando, mas espera um pouquinho, isso é comportamental ou isso é social? Eu acho assim, que é mais social, não que não seja comportamental. Por que é? Porque as pessoas dizem que o sujeito de personalidade forte é aquele que bate de frente, responde na lata, que não leva desaforo para casa, que atira primeiro e pergunta depois. Então, passa-se a ideia de que ter personalidade forte é ser assim. Na verdade, não. A personalidade forte associada a uma inteligência emocional bem desenvolvida é quando você tem autocontrole. Você consegue manipular as pessoas da maneira que você quer e trazer elas para o teu time ainda por cima. Exatamente isso. Quer dizer, não é eu entrar no jogo do outro. Não é eu permitir que o outro dite o meu comportamento. Eu decido como eu quero ser e como eu quero me comportar. Se eu não quero agredir, eu não vou agredir, mesmo que o outro esteja fazendo isso. Né? Um bom líder tem pleno domínio da sua inteligência emocional. Sem dúvida. Um bom líder é aquele que entende as emoções das pessoas. Então ele é assim, ele é capaz tanto de perceber as suas próprias emoções, enquanto elas ocorrem, quanto perceber as emoções dos seus líderes também. Então ele consegue entender os comportamentos. E aí ele lidera bem, porque ele sabe como a pessoa reage em determinadas circunstâncias, ele sabe aonde essa pessoa vai se dar melhor, entende? Então ele é o líder. O líder é aquele que influencia as pessoas, não é aquele que obriga as pessoas, né? Que sabe dominar, mas sabe levar tranquilamente as pessoas. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho liderança, eu não tenho força dentro da minha casa. É porque você não sabe dominar. Exato, é porque há uma associação que liderança é ter poder. Não que não seja, evidentemente existe. Você tem o poder. Claro, existe uma relação de poder, mas liderar não é principalmente ter poder. Porque isso não é tão difícil de você conseguir, né? Se você é uma autoridade constituída, por exemplo, você tem poder para mandar prender. Tá? Agora, o poder associado à inteligência emocional do líder é quando ele conduz este grupo através do seu poder de influência, ou seja, ele é o modelo, ele é a referência e as pessoas querem segui-lo. Eu quero ser como o fulano, eu quero usar a roupa que o fulano usa para ter poder. Eu acho que vai muito nessa linha a inteligência emocional. Quando a gente é jovem, a gente busca sempre aquela referência.
conforme o nosso referencial, a gente começa a imitar alguns comportamentos. Mas depois você tem que se autodescobrir e dizer, como eu sou, quem eu sou, por que eu sou assim, como eu reajo, como eu quero ser. Aí você precisa se desenvolver emocionalmente para que você possa tomar certas decisões mais complexas, né? Existe uma importância nessas emoções todas. Sim. Qual é essa importância, Paulo? Então, as emoções servem também como uma espécie de diretriz para estabelecer os nossos limites, não é verdade? Ou seja, a minha inteligência emocional me ajuda a eu ajustar os meus limites para que eu saiba até onde efetivamente eu posso ir. Porque se eu ultrapasso estes limites, eu vou ter problemas pessoais comigo mesmo e com os outros, né? Então, ela me permite saber respeitar você. Eu não vou dizer alguma coisa, uma palavra, enfim, qualquer coisa que eu sei que vai te ofender, vai atacar e vai gerar algum conflito que não constrói nada. É aquele conflito onde a energia vaza, entendeu? Ela escapa, vai embora e se perde. É bem interessante isso. Inteligência interpessoal. Existe esse tipo de inteligência. Sim. O que ela influencia, onde ela atua, Paulo? Então, a inteligência interpessoal é a inteligência dos relacionamentos, né? É aquela pessoa que sabe relacionar-se com o outro. Ou seja, ela entende as emoções do outro. Ela sabe como conversar com o outro de modo que ele entenda o que o outro está falando. São os famosos ouvintes, as pessoas que querem estar ali perto do teu lado porque você sempre tem uma palavra para acalmar, para acalentar essa pessoa. De fato. As pessoas que têm essa inteligência trabalham muito bem em equipe, entende, Elis? Eles sabem conviver com o grupo, eles sabem se ajustar ao grupo sem que seja manipulado pelo grupo. Não, ele se percebe como uma pessoa importante que influencia aquele grupo. Ele sabe que ele faz parte daquela realidade que o grupo confia nele. Porque ele tem essa inteligência, ele sabe como lidar com os outros, ele sabe ouvir, entende as emoções. Por que você está triste, você está tão alegre, você está ansioso hoje, você está assustado hoje. Enfim, ele lida bem com as emoções em grupo. E além da inteligência interpessoal, tem a intrapessoal. Intrapessoal, que é você lidar bem com você mesma. Aí é importante. Importantíssimo. Porque às vezes as pessoas estão naquele desequilíbrio, elas não conseguem se encontrar e elas não usam essa referência de inteligência para o benefício delas. Elas acabam estragando tudo, não acabam, Paulo? Exatamente. A inteligência intrapessoal, ela me permite que eu me conheça a mim próprio. E se eu tenho esse autoconhecimento, Elis, fica mais fácil de eu construir uma imagem real de mim mesmo. O autoconhecimento acho que é fundamental, ele faz um papel importantíssimo na nossa vida. A gente sempre conversa sobre autoconhecimento com a Carla, com a nossa coach, e ela fala que o autoconhecimento ele é essencial para qualquer coisa que você queira fazer na sua vida. Sem dúvida. É o modo que você tem para saber se controlar, se portar, se entender, né? É o autoconhecimento. É aquela pessoa que não pensa assim, quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Quem fala isso, imagina que o mundo orbita em torno dela, que as pessoas orbitam, estão em órbita dela. Ela é o centro. Né? E não é assim. Eu também preciso olhar para mim e pensar, o que eu tenho que fazer para modificar o meu comportamento e me ajustar à realidade. Né? Não esperar que os outros se ajustem a mim. É muita pretensão isso, né? E não dá certo. E a gente não é nada nesse mundo. Não, tem que ter humildade. Esse bom senso. Existem. Como é que a gente faz para desenvolver a nossa inteligência emocional? Porque muitas vezes ela acaba atrapalhando na nossa vida, mas a gente tem que usar ela em benefício. Tem. É possível desenvolver a nossa inteligência emocional. Esse desenvolvimento passa primeiro por esse autodiagnóstico. Quais são as competências comportamentais que eu necessito no meu dia a dia, por exemplo, no trabalho, na família, na faculdade. Então eu listo, eu digo lá quais são os comportamentos e estabeleço uma nota, Liz, vamos dizer de 1 a 10. Tá. Então vamos supor que um lado frágil em mim seja a empatia, ou seja, a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Mas nos meus relacionamentos, empatia é muito necessário. Então digamos que o meu grau
atual de 1 a 10 está 3, mas o ideal seria 8. Quando eu consigo fazer esta associação, esta autoanálise, já é o primeiro passo para eu começar a desenvolver. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ler, conhecer, entender a mente humana, as emoções humanas, o comportamento humano, as relações humanas. Quando eu leio, você sabe disso, o nosso universo se expande, né? Aí eu saio daquela coisa bitolada, que eu acho que só tem uma verdade, não pode ser diferente disso. Sai do quadrado. Sai do quadrado. Você começa a ver que o mundo é muito maior do que eu mesmo. E eu preciso entender esse processo. É muito importante isso. Quem que precisa desenvolver a inteligência emocional, Paulo? Olha, todas as pessoas, né? Todas eles. Qualquer pessoa pode, mas algumas categorias profissionais, dependendo da sua atividade, é mais importante, né? Um chefe, por exemplo, ele vai liderar melhor se ele desenvolver mais a sua inteligência emocional. Para ele entender as relações de poder, entender o comportamento das pessoas, saber como trabalhar com metas e objetivos, como influenciar as pessoas a fazer aquilo que deve ser feito. Entende? Então, um chefe precisa, um jovem precisa também. É isso que eu ia perguntar. E eu, como dona de casa, por exemplo, como desenvolver minha inteligência emocional para liderar a minha família? Perfeitamente. Olha, na verdade, as mulheres são as grandes administradoras da casa. Você pode perceber. Às vezes o homem ele tem a fonte de renda, né? Mas quem administra é a mulher. Sim, ela vai saber quanto ela vai gastar no supermercado, quanto ela vai gastar de luz por mês, aluguel, enfim, contas fixas, o que vai destinar para a família. Exatamente. Ela que orienta os filhos. Então, a inteligência emocional é bem importante, porque se ela é esposa e tem 2 filhos, digamos que seja um menino e uma menina. E uma menina. Pronto, são 3 pessoas diferentes, além de ter que lidar com ela própria, né? Isso que eu ia falar, não pode esquecer dela mesma. Exatamente. Então, nessas relações familiares, a inteligência emocional ajuda a entender por que o marido hoje chegou nervoso em casa. Ao invés dela cobrar dele, porque você chegou nervoso. Chutando o cachorro, eu passei o dia inteiro aqui só cuidando da casa, né? Então, essas cobranças tendem a agravar o quadro, isso nunca melhora. Com certeza. Né? Os filhos, principalmente adolescentes, precisam de direcionamento. Muito. A liderança sobre o adolescente precisa ter muita sabedoria, muita inteligência emocional, para entender o momento deles, né, Elis? Claro. Que é diferente então do fica a adulto. dica para o pessoal de casa, quem puder descobrir mais sobre inteligência emocional, com certeza vai administrar melhor a casa, o trabalho e com certeza vai ter um melhor relacionamento com as outras pessoas, que é Sem importante. dúvida. O social, a gente não pode esquecer desse lado social também das pessoas. A gente fala tanto de trabalho, cuidar de casa, profissão, Sim. mas a gente tem que saber administrar, porque muitas vezes as pessoas não sabem administrar grupos de amigos e acabam entrando em conflito, que não é legal também, né, Paulo? É verdade, a gente vive em grupo, né, Elis? Ninguém é uma ilha, né? Se a pessoa se torna uma ilha, ela tem problemas, tem desordens emocionais e até psíquicas, que exige tratamento especializado. Porque todos nós vivemos em grupo, então eu tenho que saber como conviver neste grupo, né? O grupo espera de mim que eu tenha um comportamento que seja aceitável, né? Nas relações interpessoais, existem 3 elementos bem importantes. A inclusão, a afeição e o controle. Todos nós, quando queremos entrar num grupo, Elis, a gente procura esses 3 elementos. A inclusão. De que maneira eu posso me sentir incluído neste grupo? Quando a gente se parece, gosta das mesmas coisas, veste as mesmas marcas, por exemplo. Exatamente. Estou incluso. Exatamente. Eu brinco com os meus alunos, digo assim, se eu for lá na pista de skate do gaúcho... De terno e gravata? Ou vestido como se eu fosse um menino, jamais eu vou ser inserido. Porque está na cara que eu não sou daquele grupo, entende? Então, a pessoa, para poder se sentir parte, se sentir incluída, ela tem que ter afinidade com aquele grupo. Né? E a afeição é quem gosta de mim nesse grupo, de que maneira eu posso atrair o afeto e a atenção. E o controle é qual a influência que eu exerço neste grupo, de que maneira são tomadas as decisões neste grupo. Porque se eu não tiver esses elementos, eu estou fora.
Perfeito. Não consigo me encaixar. Perfeito. Então vale muito a pena o saber e conhecer aqui com as dicas do nosso querido Paulo Araújo. Segunda-feira que vem ele vai estar de volta aqui no nosso programa. E se você quiser participar, rever o nosso link, enfim, TV Transamérica lá no Facebook, transamerica.tv.br. Esse é o nosso site oficial. E o 3240-5940 é o telefone direto aqui da produção do Curitiba e Você. Aí tem o nosso e-mail oficial, que é o curitibavocê@transamerica.tv.br. Amanhã, terça-feira, Dia Internacional das Mulheres, tem um programa especial pra gente, mulher, que acompanha o Curitiba e Você. E para os homens também, para conhecer um pouquinho mais do universo feminino, né, Paulo? Com certeza. Olha, boa tarde a todos. Quero deixar um beijo aqui para duas mulheres importantíssimas na minha vida. Minha mãe, que tem 85 anos, e a minha querida esposa, minha companheira, minha amiga, minha amante há 28 anos, parceira, né? Minha parceira, mulher, mãe dos meus filhos, né? Isso e para você, Liz, que está aqui fazendo Paulo. esse trabalho maravilhoso. Muito obrigada. Sucesso para você. Sem meus parceiros eu não sou nada. Muito obrigada pela parceria, gente. Amanhã, 3h15, eu tô aqui de volta no Curitiba e Você. Espero todos nos acompanhem. Grande beijo e até amanhã.